Nossa, o convidado já está aqui. Olá! Ai, meu Deus, de novo, não tô acreditando. Eu não tô me vendo. Não? Aconteceu isso na última live, não sei por quê. Já atualizei o Instagram, já fiz de tudo. Tô enquadrada? Tá ótima. Não, pelo menos se eu tô enquadrada, tá ok. Daniele, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente tentou já ter um tempinho, mas a gente conseguiu. Mas antes, eu queria te dar os parabéns, né? Porque semana passada foi seu aniversário, Obrigada. um bom começo de novo ciclo, então eu queria te dar os parabéns Amém. ao vivo aqui e, Amém. Obrigada, querido. e já agradecer por ter aceitado o nosso convite. Bom, é muito. Eu estou tentando fazer um resumo aqui do seu currículo, mas é muita coisa, né? Você atua em muitas frentes. Mas, enfim, Uhum. eu vou com base no que está no seu Instagram. Primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil, 9 vezes campeã de maratonas, treinadora também do atleta campeão, né? Treinadora mental. O que mais você faz? E, além de tudo isso, Eu cozinho, eu cuido das plantas, tem os cachorros, que eu sei. tenho os cachorros que acabaram de destruir uma. Acabaram. Peguei o cobertor, tá destruído Aham. aqui. É a minha internet ou a sua que tá caindo? E a minha? E agora? É a minha ou é a sua? Voltou? Voltou, voltou. Ah, então tá bom. Tem os cachorros, né? Como a gente falou. Tem os cachorros que acabaram de destruir uma coberta minha que eu acabei de pegar e descobrir agora. Tempos de muita emoção em casa, né? É, Bom, eu queria que você nos contasse como que é ser a primeira mulher triatleta cadeirante do Brasil? Porque, assim, muitos não imaginam que isso é possível, né? Apesar de a gente já ter algumas referências, você, dentre outros atletas também, mas como é que isso você empodera na sua vida? Porque são dois marcos muito importantes, né? na verdade, eu considero mais assim, um marco pessoal, porque eu já. Antes, para quem não sabe, né, eu sofri um acidente, semana que vem vai fazer 8 anos, e eu já estava treinando para o meu primeiro triatlon e para minha primeira maratona quando eu sofri o acidente. Eu fazia meias maratonas, né? E eu já corria há alguns anos. E aí eu sofri o acidente no meio do caminho, né? Eu tinha corrido Bertioga Maresias em trio no sábado e sofri o acidente na segunda-feira. E aí eu mantive esse sonho. Então, na verdade, tanto me tornar triatleta quanto me tornar maratonista são marcos da minha vida e realização dos meus sonhos. O fato de ter sido a primeira mulher no Brasil só serviu para abrir portas para que outras meninas pudessem ter a oportunidade que talvez elas tenham muitas vezes pensado que não era possível, né? Que era, sei lá, que era só terra de menino, e viram que dava, e também outras mulheres sem deficiência, né? Para que elas pudessem ver que se eu tô lá só com o braço, elas podem estar lá com a perna. Porque assim, também tem, não é só porque ser um território só de homens, né? Mas por talvez não imaginar que um cadeirante, né, possa cumprir o triatlon, né? Na verdade, já tinha vários meninos que fazem triatlo, inclusive aqui no Brasil tem um atleta muito conhecido que é o Motorzinho, que mora em Santos. Ele é muito conhecido no meio do triatlon, porque ele fez algumas provas de Ironman, ele foi praticamente o pioneiro, né, aqui no Brasil, entre os cadeirantes, e é um atleta com muita experiência e muita generosidade. Então, assim, que era possível fazer, o pessoal mais antigo do triatlon sabia por causa do motorzinho. Mas não tinha mulheres, né, ainda. Hum. E como é que o esporte
a gente está falando da parte, né, da sua história recente, né, 10 anos, 8 anos vai completar, mas o esporte já estava antes na sua vida, né? Uhum, sim. Na E como é que verdade, foi esse contato com o esporte? minha mãe colocou a gente na natação muito pequenininha, eu e minha irmã, para perder o medo de água e não se afogar, sabe? Aí depois passaram os anos e a gente parou de fazer. Depois, quando eu tava com 11 anos, os meus pais e eu entramos no Vigilantes do Peso. Os três bem acima do peso, e aí eles foram para academia e eu fui para natação. E eu comecei a treinar, nadar, porque o objetivo era emagrecer. E o professor um dia chegou para mim e perguntou: Você gostaria de competir? Você é muito boa. Eu falei: eu queria, quero sim. E ele falou: Então eu vou pedir para seus pais. E meus pais me tiraram da natação, porque eles não quiseram que eu competisse. Mas não tem jeito. Eu não competi na natação na época, né? Eu realmente saí. Aí joguei outras coisas. Eu sou muito baixinha, né? Então é muito difícil. Esporte coletivo para pessoa da minha altura. Mas eu ainda tentei jogar handball, aí eu fui pro gol, porque eu era muito baixinha. Tentei jogar vôlei, aí eu era levantadora, porque eu sou muito baixinha. Eu até tava lembrando esses dias que eu tentei basquete na cadeira de rodas e eu não consegui acertar a cesta, né? Porque eu não tinha força no braço para arremessar pro alto. E aí depois eu pensei, eu falei, isso aí é pra eu aprender que o basquete não era pra mim nunca, né? Nem desde que eu andava, porque eu era baixinha. E depois eu voltei para natação. Eu tava no ensino médio, mas aí começa aquela loucura de vestibular, né? E aí, que nadar o quê? Eu vou estudar. Quando eu tava com 20 anos, os meus pais, eu olhei pra mim no espelho primeiro, né? Gordinha, sedentária. Olhei pros meus pais, eles ali com 40 e poucos anos de idade, cheios de problemas de saúde. E eu falei, eu não quero estar assim quando eu tiver a idade deles, então eu preciso mudar agora. Aí eu entrei na academia, na época, gente, isso já faz 15 anos, é, o pessoal era muito difícil, assim, mulheres na musculação. Ou eram aquelas gostosonas, ou eram os caras fortões, né? Mulheres, naquela época, a gente fazia aula de localizada, né? Aula de outras coisas. E foi o que eu fazia, aquelas aulas de circuito, e eu voltei a nadar. Aí eu nadei uns 2 anos, e aí eu troquei de academia. E a natação ficou muito cara. E aí a corrida entrou na minha vida. E é engraçado que esses dias eu tava lembrando da época que eu tava nessa primeira academia, que eu fazia muita aula de spinning, sempre adorei. E eu lembro de fazer aula de spinning e olhar uma plaquinha na sala, escrito assim, grupo de corrida noturno. E eu falei, gente, esse povo é doido de sair pra correr à noite na rua. O que esse povo tá pensando? Aí, quem diria? Que pouco tempo depois de ler essa plaquinha, eu seria picada pelo bichinho da corrida. Na verdade, eu continuei fazendo as aulas de spinning quando eu troquei de academia, porque não dava para pagar a natação à parte. E a gente fazia musculação, aquela turminha ali que se conhecia na academia, e um professor chegou e falou: Ó, vai ter a corrida da caixa. Na época, hein, gente? Olha quantos anos atrás. Vamos, 5 quilômetros. Aí eu lembro de olhar pro meu amigo Matheus, que jogava basquete, e a Isabela, minha amiga, que era bailarina. Eu falei, Matheus, a gente não corre. Ele falou, mas a gente pode treinar, tem 15 dias. Vamos treinar e vamos correr. E a gente treinou na esteira por 15 dias. E eu lembro que o dia que eu passei pela linha de chegada, pela primeira vez na minha vida, eu queria fazer isso pro resto da vida. Eu vi que era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. É, é E muito, é muito interessante, porque uma frase que você falou, eu ouvi muito ao longo das lives, eu ouço muito até com amigos do bichinho da corrida, né? Como ele pica a gente incorpora isso na nossa vida. Uhum, exatamente. Aí eu não parei mais mesmo. Eu continuei correndo por 5 anos, e aí foram várias meias maratonas, e comecei o treino para maratona. E aí, quando eu sofri o acidente, a primeira coisa que eu falei quando o bombeiro chegou para me tirar do carro, eu falei, mas eu corro, eu sou atleta, eu corro. Que a primeira coisa que eu pensei foi isso.
E como é que foi a sua primeira prova pós-acidente? E qual que foi para você esse processo de entender que você continuaria na corrida, mas de uma outra forma? E você imaginava que você chegaria a um triatlon? É, que talvez você não se sinta assim, mas você é uma referência para outras pessoas, né? Você imaginava que isso poderia acontecer na sua vida? Imagina, assim, ó, quando eu tava no hospital, eu tava na UTI, aí eu não tinha acesso a computador, celular, nada. Quando os meus pais me devolveram o computador e eu tava no quarto, eu pensei, falei, eu não posso nadar, eu não posso pedalar, eu pensava, né? Mas eu não posso correr, eu não posso pedalar, mas eu posso nadar. Com o braço dá pra nadar. Então eu comecei a pesquisar sobre natação e comecei a encher o saco do médico para ele me liberar para entrar na água, porque eu tava de colar cervical, porque a minha lesão é no pescoço, tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e descobri que existia a handbike. Primeiro, eu não sabia que existia cadeira de corrida, vim entender depois a diferença e tal. Primeiro eu descobri a hand. Uma amiga me indicou, sabe o amigo do amigo do amigo? Uma amiga de corrida me indicou uma amiga que tinha uma amiga cadeirante, que me indicou um professor do Hospital Sara, que tinha uma handbike. E aí, quando eu fui para o Hospital Sara fazer reabilitação, o que é a reabilitação do cadeirante? É você aprender a ser o melhor cadeirante do mundo dentro da sua nova realidade, dentro das suas limitações. Esse professor não estava mais trabalhando no Sara, mas ele morava lá em Brasília e eu conversei com ele. Ele falou: não, eu te levo para dar uma volta de handbike para você ver se você gosta. Se eu gosto. A hora que eu sentei naquele negócio, meu filho, eu falei: eu preciso do trem desse, pelo amor de Deus. Eu tinha 3 meses de acidente na época. Só que eu não tinha dinheiro para comprar nem nada. Então, meu primeiro esporte foi a natação. No dia que eu completei 9 meses de acidente, eu fiz a minha primeira prova de natação, ganhei minhas 2 primeiras medalhas de ouro. Aí eu continuei na natação, isso foi em agosto, eu acho, de 2013. Agosto, julho, não me lembro agora. Aí, no comecinho de 2014, eu fiz a minha primeira travessia. Minha primeira prova de 1 quilômetro em águas abertas, nunca tinha feito, né? Mas foi numa lagoa, não foi no mar ainda. O primeiro dia que eu nadei no mar mesmo foi no dia da minha primeira prova de triatlo. Já vou chegar nessa parte já. Começou no embalo, já. Porque assim, eu entrei na água em viagem, sabe quando você viaja assim, e aí alguém te leva lá no mar, na beiradinha, pra dar uma molhadinha no pé, aquela coisa, bota o cadeirante, gente, cadeirante no mar é a coisa mais linda do mundo, eles te botam sentado no raso, vem a onda, a gente parece um nenê, assim, plá, a onda joga a gente pra cá, a onda joga a perna pra lá, a onda joga a perna pra lá, uma beleza, eu só tinha essa experiência no mar antes da minha primeira prova de triatlo, mas eu queria fazer, só que eu não sabia como. Aí, uns meus amigos de corrida, uma amiga minha de corrida de São Paulo, eu estava em São Paulo, trabalhando numa feira de tecnologia e reabilitação, vendendo cadeiras de rodas para comprar a minha cadeira de rodas. Porque eu usava uma emprestada. Aí olha, os povos ficam me elogiando aí nos comentários, gente, eu me perco, vou parar de olhar pra vocês. Minhas amigas, minhas seguidoras, meus amigos, minhas maravilhosas, ficam aí me elogiando, eu tô me perdendo da história, vou voltar. Então, aí ela me chamou, essa minha amiga Marina, que era a minha amiga da época que eu corria, um pelo do cachorro voando aqui, só porque você falou do cachorro. Ela me falou: vamos na corrida da Corpore, 5 quilômetros eu te empurro. Falei pra ela: não, 5 quilômetros eu consigo. Só que aí eu descobri que não pode usar a cadeira de rodas do dia a dia em corrida. E eu falei: como é que eu vou fazer? Todo mundo que tinha handbike em São Paulo ia na meia maratona da Corpore. Aí um amigo tinha uma adaptação que se chama Dragonfly. A gente prende na cadeira de rodas do dia a dia, aí ela ergue a rodinha da frente, fica com uma roda maior na frente e a gente fica pedalando sentado. Ele me emprestou isso e eu fui com isso para minha primeira prova oficialmente. Quando eu tava lá no pórtico, a Marina chegou para mim e falou assim: aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar onde você tem que estar e de onde você nunca deveria ter saído.
E aí, ela correu, ela estava lesionada, ela correu quase a prova inteira do meu lado. E um voluntário, o Pestana, que é voluntário da Aquiles e era da Corpore também, me ajudou na prova, porque esse equipamento era muito pesado, ele me empurrou um pedaço, tudo. E aí eu completei a prova chorando litros. E nesse dia, meus amigos resolveram fazer uma vaquinha e comprar a primeira handbike. E aí, logo uns meses depois, eu fiz a minha primeira meia maratona oficialmente com a minha handbike. Um ano depois, eu fiz a minha primeira prova de triatlon. Eu não tinha cadeira de corrida, eu usei uma cadeira emprestada da cidade de Taubaté, que me emprestou só para o dia da prova. Eu não podia usar a cadeira em treino, porque eu não sou de Taubaté. E foi a realização de um sonho. E aí fui fazendo já por vários anos, já faz 5 anos, né, que isso aconteceu. E nunca imaginei, quando eu comecei a compartilhar minha vida no Instagram, no blog e no YouTube, eu nunca imaginei que eu fosse ouvir coisas como comecei a correr por sua causa, comecei a correr de tanto que você fala de corrida, comecei a correr porque você falava tanto do seu amor pela corrida e eu queria ver que amor é esse. E são essas mensagens que me mostram que eu cumpri meu objetivo, porque se eu conseguir tirar alguém que estava parado em casa a fazer a pessoa correr e sentir a alegria que a gente sente, tem coisa melhor? Não É, tem. eu perguntei para. A gente falou com algumas outras atletas e eu vou perguntar para você também. Você já foi abordado em prova ou no seu dia a dia mesmo por alguém que falou exatamente isso? E qual foi a primeira vez e como é que você reagiu com isso, com essa Ai, situação? menina, eu reajo sempre igual. Eu fico morrendo de vergonha. Eu abraço a pessoa, falo que não tem que falar. Eu sou muito assim, parece que não, porque assim, eu gosto de falar, né? Dá pra perceber, eu gosto de falar. Eu dei aula há 10 anos, então falar pra mim é muito natural. Eu tenho zero vergonha de falar na internet, zero vergonha de dar palestra, zero vergonha nenhuma. Só que quando a pessoa vem me elogiar, eu fico tímida. E aí, quando alguém vem e fala alguma coisa, eu te sigo, eu fico com vergonha, mas assim, eu fico feliz de saber que de alguma forma, quando a pessoa fala que começou a correr ou alguma coisa que eu pude acrescentar na vida dela, eu realmente fico feliz por expor a minha vida e de alguma forma ajudar alguém, sabe? Eu acredito que você ajuda muita gente, porque não só quem né, tem algum tipo de deficiência, mas outras pessoas também têm essa inspiração, né? E acredito que isso também seja comum você ouvir. Na verdade, quando eu resolvi fazer o blog primeiro, porque o Instagram foi o professor do Sara que falou, faz no Instagram. Eu falei, o que eu vou postar no Instagram, Rodrigo? Aí ele falava, posta a foto da sua unhinha, eu lembro direitinho. Posta a foto do seu esmaltinho. Posta a foto da sua pulseirinha. Aí o Rodrigo, que eu vou postar essas coisas? Ele faz no Instagram. E eu devo muito a ele, né? A ideia mirabolante desse homem de mandar fazer o Instagram. Mas quando eu fui fazer o blog, um ano depois, o meu objetivo era ajudar alguns cadeirantes, porque mesmo eu indo em algumas competições, na época não de corrida, eu ia na natação e eu fiz esgrima e eu fiz mais um monte de outros esportes antes de conseguir o equipamento de corrida e voltar para a corrida, eu ia nas provas e via que mesmo o pessoal que era atleta, que fazia algum esporte, por exemplo, a esgrima, que é um esporte mais de concentração, o pessoal estava mais gordinho. E o problema não é estar gordinho, o problema é estar pesado, porque a gente sobrecarrega nosso ombro. Se você for ver a lógica do corpo humano, eu acredito que a gente foi criado por Deus, né? E se a pessoa, quem tá me ouvindo aí não acredita, não tem problema, mas a lógica do corpo humano é que o peso seja descarregado no joelho e o joelho faça a força de carregar o seu corpo, não o ombro. E aí, a gente tem que carregar o nosso corpo no nosso braço, mais um equipamento para a gente se empurrar. E imagina, a gente faz, eu não sei se vai dar para ver porque eu não estou me enxergando, viu, gente? Estou Tá. vendo uma tela preta, então se não der para enxergar, tudo bem. A gente faz esse movimento aqui de se erguer 300 vezes por dia, para a gente poder sair da cama, vai para a cadeira, sai da cadeira, vai para a cama, vai para o chuveiro, vai para o vaso, vai para o sofá. E aí a gente machuca as articulações.
Você imagina, quanto mais pesado a gente tá, a gente vai destruir o ombro. Mas não tem problema, quando eu tiver velho, eu penso nisso. Quantas pessoas vão precisar de carregar no colo para te tirar da cama? E eu comecei a me preocupar com isso. E também com o fato de, gente, já basta de estar na cadeira e as pessoas olham o cadeirante e acham que é só a cadeira, né? E a gente tem mais um monte de dor, espasmo, bexiga, não sei o que, intestino. Ainda o povo quer mais triglicéridos, colesterol, diabetes. Não. Aí eu fiz o blog para isso, para tentar levantar a questão de saúde entre os cadeirantes. E eu comecei a atingir pessoas que não eram cadeirantes. E, na verdade, hoje, eu falo muito mais com pessoas que não são cadeirantes do que as pessoas que são. Porque a minha premissa, né, meu objetivo, a minha ideia sempre foi falar de saúde e qualidade de vida através do esporte. Isso é muito interessante, né? Porque não estava no seu objetivo, mas por desenrolar da sua linha de raciocínio, do seu projeto, foi algo que aconteceu. Sim. E eu queria entender, porque assim, eu vi alguns vídeos seus no seu canal no YouTube, e super recomendo as pessoas se inscreverem lá. Obrigada. Porque tem muitos pontos que é muito interessante que a gente está tentando abordar aqui também, com relação ao preconceito que tem, né? Porque foi o que você falou, vocês têm uma vida, né? O deficiente, ele não é um pobre coitado, ele tem uma limitação física, mas ele tem uma vida. Ele sai, se diverte, namora, casa, enfim, faz todas as atividades consideradas normais. A gente tem que colocar entre aspas o que é normal, né? E eu queria que você falasse um pouco desses preconceitos e como você também enxerga essa rotina de uma vida social, amorosa, enfim, não entrando em detalhes, mas os processos que são como de qualquer outro, né? Qualquer ser humano. Na verdade, eu viajei pouco, mas eu viajei um pouco para competir. O marido até reclama, ele fala, será que algum dia a gente vai fazer alguma viagem qualquer sem levar todas as suas tralhas? Porque a handbike, cadeira de corrida, 6 rodas, mais a cadeira do dia a dia. Mas assim, nessas poucas viagens que a gente fez, a gente observa que a questão cultural do Brasil é enxergar a pessoa com deficiência como, ai, coitadinho, ai, que dó de você. Ainda enxerga aquela vida que existia há anos atrás, do idoso, branco, igual um papel, cobertorzinho no colo, ali no sol, aí vem alguém empurrando ele para dentro de casa porque o sol ardeu demais. E quando eles veem alguém atleta, ai, super-herói, exemplo de superação. Sendo que eu escolhi viver a minha vida, só isso, né? Então, ou eles veem no Brasil a gente como coitados ou como exemplo, sendo que a gente tem defeito igual todo mundo. A gente é humano igual todo mundo, não é porque eu sou cadeirante que eu sou legal. Eu sou legal, tá, gente? Mas não é porque eu sou cadeirante que eu sou a melhor pessoa do mundo, que eu não tenho defeitos e que eu não, sei lá, que eu não grito, ou que eu não sou explosiva, ou que... Tem mau humor. Não, exemplo disso é aquele menino cadeirante que não tinha nem braço, estava assaltando, usando um revólver com um pé. É o maior exemplo de pessoa com que, assim, nem todo mundo vai ser o exemplo de superação, porque, enfim, é da pessoa, né? E a gente tem nossos defeitos, a gente tem nossas falhas, a gente tem nosso mau humor, a gente tem nossas tristezas, mas a gente é uma pessoa. Tanto que o termo agora é pessoa com deficiência. É uma pessoa como você. É uma pessoa que casa, que namora, que transa, que tem filho. É uma pessoa que pode ser atleta. E eu vou dar exemplos aqui de profissões de pessoas que eu conheço. Empresário, cientista. Eu tenho uma amiga que é cientista, que ela é pesquisadora da doença dela. Ela pesquisa a cura da doença dela. Essa menina, ela é assim, ó, a mais foda que eu conheço na área científica do Brasil. E tem mães, pais, tem advogados, tem promotores de justiça, tem atletas, tem tudo quanto é profissão. Tem os baladeiros, tem os que vão para barzinho, tem os que ficam em casa. Tem os que bebem. Eu tenho um amigo que ele fala que ele cansou de recolher
um colega nosso deficiente, bêbado no bar, caiu da cadeira. Ele falou, ó, cansei de recolher o fulano, que eu não vou expor aqui o colega, né? Bêbado no bar, caído da cadeira. E eu não bebo. Então, assim, é de personalidade. Bailarinos, né? Tem bailarinos, tem. Eu conheço um amigo meu que ele não tem, ele não é deficiente, mas ele faz parte de um grupo de teatro e de dança com pessoas com cadeirantes. É muito legal, assim, Eu mostra já que vi, é. inclusive tem alguns amigos que são atores, né, cadeirantes, amputados, né, vamos falar da deficiência de modo geral. E assim, enquanto aqui no Brasil a gente tem que ficar brigando para que as empresas enxerguem a pessoa com deficiência como, primeiro, um profissional que tem um currículo exemplar muitas vezes e que não quer um cargo vaso para ser recepcionista, ele quer um cargo para aquilo que ele estudou. E segundo, como cliente. Porque a gente viaja, a gente vai no restaurante, a gente usa roupa, a menina usa maquiagem, a gente usa sapato. Não é porque a gente é deficiente, a gente não usa sapato. Então, assim, a gente vai comer, a gente vai passear, a gente viaja. Então, assim, a luta nossa é que as empresas enxerguem as pessoas com deficiência como profissionais, capazes, que têm tanta capacidade como qualquer outro, às vezes até mais, porque estudaram mais. E também como clientes, porque a gente está cansado. Eu tenho várias histórias de ir comprar roupa para mim, roupa para o marido de presente. Fui comprar um vestido para a formatura do meu ex, que a gente chegou na porta de uma loja de rua, no carro da minha mãe, que é um carro mais antigo, um Monza. E eu de cadeira de rodas, as vendedoras não queriam me atender. Não, Poxa, isso quer sem dizer que eu não contar posso. na infraestrutura, né? Isso sem contar na infraestrutura da Não, então, cidade, eu ia né? chegar nesse ponto, E aí, como o Brasil não enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa, como um profissional, como um cliente, aí a gente não tem acesso aos lugares. Aí tem um monte de degrau, aí a pessoa põe uma rampa assim que parece o pico do Everest e acha que só a rampa basta. E fora o atendimento, né? Que aí eles olham pra gente tipo X, porque a acessibilidade, ela não é uma rampa, ela é muito mais, ela envolve o atendimento, envolve o banheiro, envolve o espaço para a gente passar entre as cadeiras, envolve tantas coisas simples. São mudanças tão simples. As pessoas, os empresários, acho que vão ter que fazer uma mega estrutura. São coisas tão simples que tornariam a nossa vida e a dos empresários bem mais fáceis, né? Mas é uma questão cultural. Lá fora, as pessoas com deficiência têm acesso a tudo. A primeira vez que eu fui, meu Deus, eu olhava assim, na loja tem um banheiro. O banheiro é acessível. E aí você entra num lugar que tem 2 banheiros, um é acessível. E não tem essa coisa de sair do meu banheiro porque o banheiro é meu. Não, porque lá eles enxergam a pessoa como normal. Então aí todo mundo usa o banheiro e aí reveza o banheiro e tá tudo bem. E as pessoas com deficiência, elas têm, como fala, brigam de igual para igual por vagas de trabalho. Então, a acessibilidade é uma coisa, né, um pouco maior e diferente. Eu enxergo que a questão do preconceito aqui no Brasil envolve o capacitismo, que é uma palavra que tem sido muito usada e que é realmente enxergarem a gente como capazes de qualquer coisa, inclusive de ter um relacionamento. Inclusive, eu postei no IGTV essa semana, não sei se você teve tempo de assistir, e pus no YouTube também para ficar lá, né? Porque tem gente que gosta mais de usar o acelerador de velocidade, eu contando a história da primeira vez que eu fui para um pub. Eu não sou muito de sair, mas na época os meus amigos me levaram para sair e um moço muito feio começou a me paquerar. Só que eu estava sentada numa cadeira normal. Pegaram a minha cadeira de rodas e guardaram na cozinha. Por questão de espaço ali para eu não atrapalhar os garçons. Na verdade, eles não queriam que eu me sentisse incomodada dos garçons ficarem passando e medo de trombarem comigo. Hoje eu já nem ligo, mas né, eu falo, ai, gente, desencana. Mas na época eu falei, não, tudo bem, vou trocar. E aí o moço me paquerando, não sabia que eu era cadeirante. Quando eu fui passar para cadeira, ele fez uma cara de nojo que eu nunca vou esquecer. Aí eu descobri que existia o preconceito também no relacionamento. E as pessoas, muita gente para meu marido e fala, você é um anjo na vida dela. Quem disse que o anjo não sou eu para aguentar aquele homem? Eu ia falar isso, né? Alguém perguntou pra você como é o humor dele?
Não, Não e tô, também não nem tô, não só o tô humor, mas criticando, nem sei. então, assim, ó, eu não posso ser muito legal, ou, sei lá, bonita, espirituosa, inteligente, interessante, eu não posso ser nada. Ele que é o anjo por ter me escolhido por ser cadeirante, né? Parece que é Isso uma é. caridade, né, que ele está fazendo. Uhum. Sim, infelizmente. Eu entendo que as pessoas pensam que nem todo mundo, até me corrija se eu estiver falando, fazendo algum julgamento, nem todo mundo tem a capacidade de entender e segurar tudo isso, porque existe preconceito, existe um monte de tabu que a sociedade impõe. Eu entendo, né? Mas não justifica a fala e o preconceito, né? Mas por isso que eu te falei no começo, que na minha opinião, posso estar errada, podem ter pessoas com opiniões diferentes da minha, essa é a minha. É uma questão cultural. Você não vê Sim. na mídia eles colocando lá a minha amiga, por exemplo, que é uma puta cientista foda, colocando ela na televisão, colocando ela no jornal. Você não vê eles colocando empresários com deficiência, promotor de justiça, advogado, médico, ou, sei lá, um empreendedor ou uma professora com deficiência, tratando como um assunto normal. Como, por exemplo, algumas emissoras de televisão já colocam lá uma repórter com deficiência mostrando a cadeira. Isso já é um avanço. Tratam isso de forma normal. Mas eles não colocam outros profissionais, por exemplo. Por que não colocam outros profissionais? Porque eles só colocam o atleta no pódio. Exatamente. Inclusive, a gente tem um assunto muito polêmico que está rondando, né, que é a separação das crianças, né, com deficiência ou não. E eu vi uma matéria que eu até acabei escrevendo para esse jornal que ela falou exatamente isso. Ela colocou deficiente como um atleta de superação. E eu escrevi, não. Né? Se você for falar com os atletas, e eu tenho muito amigos no Comitê Paralímpico, inclusive já não vende essa proposta há muitos anos de coitadinho, não, eles vendem como atletas. Eles são atletas, eles têm, né, o seu treinamento, é o resultado e não o coitadismo. Então a gente tem ainda um caminho muito grande a percorrer. Eu queria aprofundar um pouco mais nisso, porque é muito importante a gente falar desse assunto, porque o esporte também dá essa possibilidade para a gente falar, né? E eu vi aqui muitas das meninas que eu entrevistei, que eu falei, elas têm uma personalidade muito parecida com o que você tem, do tipo, eu vou falar, eu quero aparecer, eu tenho o poder da fala, mas a gente também tem que trazer essas pessoas que estão nesses cargos, né? Esse diálogo existe ou não existe, ou existe muito pouco, e aonde que está mais pulverizado esse diálogo porque acho que não é inclusão, né? É acessibilidade no mundo profissional. Como é que você vê isso? Tá começando no mundo profissional, tá começando um diálogo agora. Tem algumas empresas que são mais voltadas, empresas de RH, voltadas para incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, eu conheço duas empresas que fazem isso. Uma, inclusive, as sócias são cadeirantes. São empresas que elas oferecem treinamento para pessoa com deficiência, para às vezes uma vaga específica, mas Pode elas falar, oferecem. pode dar publicidade para esse tipo de iniciativa. Claro, então, a Talento Incluir, que é a empresa da Tabata e da Carol, elas vão até as empresas e elas oferecem treinamento para as empresas, para que a empresa esteja preparada para receber o profissional com deficiência, tanto o empresário, quanto a pessoa da RH que vai contratar, quanto os colegas, para que vejam a pessoa com deficiência como um profissional. E a Talento Incluir também faz essa captação de vagas e a Avulta também faz essa captação de vagas para as pessoas com deficiência. Então, se alguém aí que tiver deficiência e estiver assistindo a gente, procura essas duas empresas para procurar vagas na sua cidade. E se você é empresário ou se você trabalha em alguma empresa grande e acha que a empresa está precisando dar uma olhada com carinho nessa parte, eu indico a falar com a Tabata lá na Talento Incluir, porque ela oferece, a empresa, né, oferece esse tipo de treinamento para as empresas, tanto para que elas, o pessoal do RH e o empresário enxerguem a gente como profissionais, como
os colegas também. E elas dão uns treinamentos muito legais. É muito importante a gente dar visibilidade para isso. Eu queria que você falou de palestras e tudo mais, você tem uma comunicadora, né? E como é que você usa a sua bagagem esportiva para passar isso no seu trabalho de mentoria que eu vi que você faz, né? No parte de treinadora também mental. Como é que você usa o esporte para passar toda como desenvolvimento pessoal e profissional ao mesmo tempo, né? Então assim, eu faço os dois trabalhos, né? Eu faço as palestras, ou corporativas, ou uma palestra num evento específico. Eu já, inclusive, dei palestra como fala, gente? Nos eventos de retirada de kit de algumas corridas, Sim. né? E faço as mentorias. Nas palestras, principalmente as corporativas, mas também as que são mais motivacionais, eu mostro quais são as lições que eu aprendi com o esporte e com a cadeira de rodas e como essas lições podem ser aplicadas dentro da empresa. Então, por exemplo, eu falo sobre o trabalho em equipe. Na minha vida de pessoa, quando eu sofri um acidente, quem foi a minha equipe e qual foi o papel fundamental que essa equipe exerceu. Eu falo sobre o trabalho em equipe hoje, atleta. Mas você faz um esporte individual. Mas quem disse que eu não preciso de ajuda? O meu marido é a minha equipe, porque ele carrega meus equipamentos, ele monta, ele me põe na água, ele me tira da água, ele me põe na bicicleta, ele me tira da bicicleta, ele me põe na cadeira de corrida, ele desmonta tudo. Se ele não tá ali, eu preciso de alguém, vários alguém, para fazer o papel que ele faz sozinho. Aí eu tenho meu treinador, aí eu tenho nutricionista, eu tenho médico. Então, como que o que eu aprendi com a cadeira e o esporte podem ser aplicados dentro da empresa? E nas mentorias de desenvolvimento pessoal ou para atletas, e todo mundo acha sempre que o treinamento mental, que o coach esportivo é para o atleta profissional, só que não. Todo mundo que está querendo sair do sedentarismo, ou quem corre e quer melhorar o seu tempo, ou a distância, ou quer correr uma maratona, ou de outro esporte qualquer, né? E quer melhorar seu desempenho de alguma forma, ou tem sempre aquela trava, né? No treino é lindo, mas na hora da prova, socorro. Teve até uma seguidora que colocou na caixinha de perguntas no domingo. Ela falou, tem alguma coisa de errado, porque na hora da prova eu não consigo respirar. Eu falei, tá aqui, filha. Então eu ajudo a pessoa, tanto com a minha própria experiência, com o que eu aprendi, como com as ferramentas que eu estudei, obviamente, porque não é tudo da minha cabeça, né, gente? Eu não vou mexer com a vida de outra pessoa com as coisas da minha cabeça, não é bem isso. Eu estudei bastante para estar onde eu tô, e aí eu ensino as ferramentas que a pessoa pode aplicar na vida dela, mas que antes eu apliquei na minha. Por quê? Porque eu passei, para quem não sabe, para quem não me conhece, eu passei por um desmaio numa prova, em rede nacional, a Globo estava lá filmando minha pessoa, fazendo uma reportagem comigo, e eu, desmaiei. Tá lá no YouTube. Não, eles não filmaram a hora do desmaio, mas eles filmaram o todo, o depois, eu chegando de ambulância. E foi a primeira vez que eu não completei uma prova. E aquilo tirou a minha concentração nos treinos. Eu começava a treinar e aí eu ficava assim, mas e se eu desmaiar de novo? Mas e se eu desmaiar de novo? Então, a trava estava aqui. Então, primeiro eu fui a pessoa que buscou ajuda para poder tirar a trava, porque eu falei, gente, mas na época do acidente eu não passei por nada disso, né? Podia ser uma trava tão maior e eu não tive. Em outras provas, tantas lições que eu aprendi em provas, o equipamento quebrar e eu continuei. Por que agora eu tô perdendo a concentração? O que está acontecendo? E aí eu fui buscar as ferramentas corretas para lidar com isso. E aí eu falei, não, se deu certo comigo, vai dar certo com os outros. Então eu vou estudar para ajudar outras pessoas como eu fui ajudada. Por que eu vou guardar o segredo só para mim? Que foi o que eu comecei a pensar nisso na época das palestras. Que eu comecei a dar palestra lá em 2014, né? Quando eu sofri o acidente, eu tomei algumas atitudes baseadas nas minhas ideias, meus pensamentos. E aí eu tive os meus resultados. E aí depois eu comecei a estudar e descobri que os meus resultados, na verdade, eles foram totalmente ligados aos tipos de pensamento que eu tive, porque os nossos pensamentos, eles geram as nossas emoções e os nossos sentimentos, e isso gera o nosso comportamento. E aí o nosso comportamento dá um resultado. Então quer dizer que o resultado que eu tive foi porque eu tive um comportamento que foi coisas que eu pensei. Quer dizer que se eu ensinar para as pessoas a pensarem como eu,
elas podem ter resultados iguais aos meus. Por que que eu vou guardar o segredo só pra mim, né? Então, Meu avô sempre dizia que guardar conhecimento é que nem ter um livro fechado, não adianta para nada, exatamente. não adianta nada. E hoje, né, se você. Eu pensei numa pergunta, porque ontem foi Dia das Crianças, né? E eu refleti muito e ouvi uma frase assim, que se a criança que você foi, né, ela tem orgulho do que você se tornou. Eu queria te perguntar, assim, a criança que você foi, teria noção de tudo isso que você ia passar e continuar com essa força de querer mais? Eu vou te falar o que eu respondi para uma seguidora ontem, que me mandou uma pergunta lá também na caixinha, e eu fiquei com ela conversando um tempão ontem à noite, pelo direct. Ela falou que ela tinha acabado de sofrer o acidente e ela estava muito mal. Aí eu fui conversar, eu fiz uma sequência de stories que sumiram já lá do coisa, mas eu vou salvar de novo no YouTube, no IGTV, porque fui bastante elogiada a resposta que eu dei para ela e eu vou salvar. Conversando com ela, ela veio falar para mim que ela estava muito mal, porque ela sofreu um assalto, né? Levou alguns tiros, e ela disse bem assim, ó, eu estava na melhor fase da minha vida. Aí eu respondi para ela o seguinte: quando eu sofri meu acidente, eu tinha 27 anos, eu também achava que eu estava na melhor fase da minha vida. Hoje, eu tenho certeza que hoje é a melhor fase da minha vida e que eu e o marido, a gente tem alguns planos para daqui 2 anos, para daqui 5 anos, que hoje eu tenho certeza que hoje é a melhor fase da minha vida, mas que daqui 2 anos a melhor fase vão ser daqui 2 anos. Porque tem muita vida aqui dentro para sair, para eu ficar me prendendo ao que eu perdi ou que eu não tenho mais. Então, assim, eu não tinha. Quando eu fiz meu aniversário de 27 anos, porque o acidente foi 13 dias depois. Então eu realmente achava que eu estava na melhor fase da minha vida e eu não tinha noção absoluta do que ia acontecer comigo. No dia que eu fiz a prova, o Bertioga Maresias, que foi no sábado e eu sentei na segunda, eu não tinha noção nenhuma do que ia acontecer comigo. Na hora que eu saí de casa, que eu morava com os meus avós, com a minha sacolinha da marmita, que minha avó, minha avó fazia comida, ela não deixava eu cozinhar, né? Porque eu trabalhava muito, das 7 da manhã às 10 da noite. Saía com a sacolinha da marmita, tchau, vó, tchau, vô. Eu não imaginava que aquele dia eu poderia não voltar para casa. E assim, eu vejo que eu achava que a minha vida era o auge, e não. Olha o tanto de coisa que eu vivi, que eu construí, que eu passei nesses últimos 8 anos, e posso te falar com certeza que eu não teria passado por nem metade se eu não tivesse sofrido acidente. E tô falando das coisas boas, tô falando das provas, tô falando das viagens, tô falando das pessoas que eu conheci, tô falando dos pé na bunda que eu levei, que eu aprendi um monte de lição, tô falando dos meus perrengues, por quê? Tudo que a gente vive, a gente aprende. Quando eu levei o meu pé na bunda mais famoso, eu achava que eu ia morrer. Eu fiquei 10 dias que eu não tomava nem água, de tanto sofrimento. Emagreci, fiquei maravilhosa. E um ano depois, eu olhei para minha vida no ano anterior e falei, gente, isso é a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque eu não teria reconstruído a minha vida pessoal, profissional, se eu tivesse ainda naquele relacionamento por vários motivos. Às vezes a gente olha para a nossa vida agora, ou a gente acha que ela é o auge do melhor, ou a gente acha que ela é o fundo do poço, só que não. Daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar, aquilo foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, como o meu pé na bunda foi, ou eu achava que eu estava no meu auge, aí eu perdi o auge porque eu sofri um acidente, ou perdi o emprego, ou perdi um relacionamento, ou whatever. Só que não, hoje eu tô muito melhor do que eu estaria se não tivesse tal coisa acontecido. Caraca, melhor acho que é muito mais do que a resposta que eu esperava. Porque é muito bom isso, porque a gente é surpreendido. Eu até esqueci o que eu ia perguntar. Vou tomar uma aguinha, você lembra? Não, não, porque a gente tem essa mania de achar o que a gente está vivendo
diferente da idade. E é muito interessante porque vai de encontro que eu estava conversando ontem, porque por causa do Dia das Crianças eu fui visitar o meu afilhado e eu estava conversando com a mãe dele sobre isso, sobre tudo que a gente está vivendo. Eu acho que essa resposta, talvez, ela está até aqui nos assistindo, e isso muito resume o que a gente conversou ontem, enfim. E reflete muito o nosso momento, né, da nossa vida, do mundo, né? Por mais difícil que esteja sendo toda essa pandemia, a gente tem que tirar algo de bom disso, né? E talvez seja refletir sobre tudo que a gente era e o que a gente está se tornando, né? Exatamente, Eu porque acho as pessoas, elas tinham uma vida tão corrida que a gente brinca, tem gente que não lembrava nem que era casado. é verdade. Eu falo que eu não É, conhecia vários cantos da minha casa, porque eu fui conhecer aqui no não, isolamento. e assim, eu tenho uma amiga que ela falou assim: ah, agora meu marido aprendeu a ser pai. Porque agora que ele tá trabalhando de casa, eu falo pra ele: dá banho, dá janta. É, e justamente as pessoas elas têm mania de olhar só pro que perderam. Eu vou falar por mim, tá? Faz 8 meses que eu não vejo minha família, meus avós, meus pais, minha irmã, ninguém. Eu tô treinando só dentro de casa. Eu saí um dia pra treinar na rua até agora. É muito desafiador. Muito desafiador você treinar. Eu treino aqui dentro de onde eu tô, aqui nesse quarto. Não sei se dá pra ver porque eu não me enxergo, né? Mas aqui Não, a dá, gente dá. bate a cadeira de corrida, eu treino aqui dentro desse espaço. É muito desafiador. Você treinar sozinho, olhando pra parede, você, Deus, né? E a E seus música. Ou seria. pensamentos? É, mas a gente tem que olhar justamente para isso, para o que a gente ganhou e não porque a gente perdeu. De Uhum. ganhar horas de qualidade de vida que você não está perdendo no trânsito. Tanto que muitas empresas estão fechando seus locais físicos e deixando a galera em casa para que a galera aproveite a família. E é justamente isso, aproveitar as refeições em família, aproveitar o que você ganhou agora. Com esse tempo que você ganhou, tanto para olhar para você, para as coisas que você gosta, para as coisas que você não gosta. Porque agora, não perco, por exemplo, eu gastava cerca de 3 horas por dia de trânsito, vai para a pista de atletismo, treinar, volta, vai para academia, volta. Agora eu tenho tempo para cuidar das minhas plantas. Não é que a gente não gosta de aglomeração, mas Exatamente, eu amo aglomeração, porque eu gosto de falar, eu tô assim, eu fiz algumas lives bem no começo, quando eu fiz a campanha beneficente para arrecadar a cesta básica. Mas depois eu fiquei um tempão sem fazer, eu falei, não, gente, vou estudar, vou trabalhar, não sei o quê, né? Vou ter que cuidar dos meus clientes. Aí depois eu pensei bem e falei, não, vou fazer todas as lives porque eu me distraio, eu converso com pessoa diferente, porque a gente sente falta da aglomeração. Só que ao mesmo tempo, o pessoal estava tão acostumado com aglomerar que esquecia de olhar para quem mora com você. exatamente. A gente não se aglomerava com a gente mesmo. Eu penso assim. Eu lembrei o que eu ia falar. Teve um rapaz que colocou nos comentários, Tavares, eu não lembro o resto do nome, que ele falou que ele perdeu a esposa, faleceu recentemente e ele voltou a correr se inspirando em você. Então isso também resume muito o que você tá fazendo, o que a gente está falando também de se olhar, apesar dos avanços e dos desafios da vida, né? E assim, a gente conversa, eu e ele, a gente conversa de vez em quando pelo direct. Eu demoro, mas eu respondo todo mundo, mas eu demoro, viu, gente? Já tô avisando, porque graças a Deus é bastante mensagem. Tem gente que fala, mas você não reclama tanta mensagem? Eu falo, mas é bom, porque uma que eu tô conversando com as pessoas e ajudando de alguma forma, e outra que é o carinho. Já pensou se eu postasse, o povo cagasse pra mim? Falasse, ai, que menina chata, não vou nem ler o que tá escrevendo. É, e sim, ele me contou que ele perdeu a esposa, ele pedala, na verdade, ele não corre. E aí ele tava um tempão sem pedalar, e aí ele viu que, diante da minha adversidade, eu voltei a fazer o esporte que eu gosto. Então ele poderia também, porque assim, eu falo para todo mundo que a corrida salvou minha vida de várias formas. Primeiro, que ela salvou minha vida dentro do carro, porque o médico falou para os meus pais que se fosse alguém sedentário no meu lugar, tipo minha irmã, teria morrido dentro do carro. Segundo, que a corrida me deu um motivo a mais para eu tentar voltar a mexer os braços, tentar voltar a mexer as mãos, para eu tentar voltar a mexer alguma coisa para eu poder voltar a correr. E se eu me encontrei dentro da corrida,
Ele, por exemplo, por que que ele não poderia se encontrar de novo dentro do pedal? E usar um pedal como terapia, né? Como uma forma de extravasar, de se divertir, de sair de casa, né? Que é o que eu sempre falo para as pessoas, olhar o esporte, primeiro de tudo, como qualidade de vida. Sim. Eu tô muito na minha sua, eu não tenho saído para treinar. Aí eu comprei uma bicicleta, comprei o suporte, e aí eu falo que os dias mais intensos, assim, eu fico com dó da bicicleta, porque eu pedalo muito forte. E é muito isso, né? A gente acaba descontando o que a gente poderia descontar, sei lá, numa bebida, numa droga, enfim, qualquer outra coisa que não seja construtiva. Não que beber não seja gostoso e tudo mais, mas os excessos também são muito ruins. Mas é uma forma da gente equilibrar a nossa vida, ainda mais no momento que a gente está tão tenso e intenso, né? Quando a gente fala de vida no processo de desenvolvimento humano, a gente usa vários pilares. E a gente fala que eles são igual ao pé da mesa. Então tem lá pilar familiar, o pilar espiritual, o familiar é diferente do conjugal, né? E a saúde, ela é um dos pilares da vida. E se a pessoa é sedentária, se alimenta errado, ela não tem saúde. Aí ela não tem saúde, ela não dorme. Aí ela desconta nos outros, que ela fica de mau humor. Então é bem. Quando você falou de equilíbrio, é justamente isso. A atividade física, ela faz parte do equilíbrio da vida. Tanto que é do ser humano a gente se movimentar. Quando era lá nos milhões de anos atrás, o homem não tinha que correr para caçar, não tinha que lutar lá com o bicho para caçar, para poder se alimentar. Agora a gente vai no mercado, a gente senta no carro, vocês, porque eu já estou sentada sempre, né? Você senta no carro, dirige até lá, pega um carrinho e tem lá um desfile de comida para você enfiar dentro do seu carrinho, entra no carro, volta para casa. Quando muito você cozinha, quando não você enfia dentro do micro-ondas, ele esquenta para você, ou você pede um delivery, né? Pede um iFood aí. E aí, o que acontece? A pessoa não se movimenta quando faz parte do equilíbrio da vida se movimentar. E aí, você ter comprado um rolo e tá assassinando o pneu, porque você não tá assassinando a bike, você tá assassinando o pneu. Não fica cheio de bolinha preta no chão? E ele fica com cheiro de queimado. Eu falo, puta, faz cheiro, mas mostra que eu me entreguei pelo exercício. E é interessante porque, se a gente for pensar na linha de raciocínio, me corrija se eu estiver errado, as habilidades básicas que a gente aprende no nosso desenvolvimento físico, né, que são andar, pegar, subir, arremessar e tudo mais, a gente está perdendo com a tecnologia. Então, você também faz esse trabalho de reconexão com essas habilidades, né? Isso. Principalmente porque é o que você falou, são habilidades que a gente aprende desde pequeno e são habilidades que a gente vai precisar usar quando a gente ficar velho. Por quê? Porque se você não tiver com suas articulações boas, quando você ficar velho, você não vai conseguir pegar um copo em cima do armário. Você vai sentar no vaso para fazer o seu number two. Como que você vai levantar se não tiver força na perna? Você não vai conseguir agachar para passar um pano embaixo da cama. Sabe esse tipo de coisa? Aí as pessoas esquecem disso. Elas esquecem que a gente começa engatinhando e termina a vida engatinhando, né? E aí, para você fazer aquele movimento do sentar e levantar que o bebê aprende, para você continuar fazendo isso na velhice, você precisa ter força física. E do empurrar também, por exemplo, no seu caso, o empurrar também, de levantar e tudo mais, né? Sim, exatamente. Mas são os movimentos básicos, né, do corpo. E as pessoas esquecem. Ou então a pessoa se mata de correr e esquece de alongar. Aí tem lesão, sabe por quê? Eu vou nem falar, porque esses dias eu tava sentindo dor na perna, eu falei, putz, eu não tô alongando. E aí melhora, né? Nossa, a gente já tá chegando no final, papo bom é isso, passa muito rápido. Eu queria que você pudesse finalizar, talvez, com uma reflexão. Nossa, eu vou rever essa live muitas vezes, porque muitas coisas me instigaram aqui, mas eu queria que você pudesse fazer uma reflexão pra gente, se possível. Eu vou trazer para o pessoal qual é o meu lema de vida. Quando eu sofri o acidente, eu tinha uma escolha. Tinha dois caminhos. Eu podia ou escolher ficar chorando,
reclamando, ah, minha vida acabou, deitada na cama, vendo minha vida passar pela janela, ou eu escolhia viver a minha vida da melhor forma possível dentro da minha nova realidade. Que foi o que eu escolhi. Eu sei que a gente tem problema, todo mundo tem problema, todo mundo tem a sua deficiência, né? Todo mundo tem a sua cadeira de roda aí, né? Pode ser emocional, pode ser física, todo mundo passa por um perrengue na vida em algum momento, porque a vida de ninguém é perfeita. Todo mundo acha que ser feliz é ser feliz 100% do tempo e que a vida dos outros é perfeita e que só você tem problema e que o outro não, quando na verdade não é assim. E aí, quando acontecer isso, lembre-se da escolha. Você pode. Não tô falando pra gente não chorar e não sofrer, tá, gente? Porque eu também choro, sofro, fico triste, é normal. O que você não Parte pode do é, processo. o que você não pode é escolher a tristeza como caminho, abraçar ela ali, agarrar e falar: você é minha, não sai mais daqui. Não pode fazer isso com a tristeza. Então, ou você escolhe isso, ou você escolhe viver a sua vida da melhor forma possível. Aqui é sobreviver. Aqui é viver. Então, escolham viver ao invés de sobreviver. Escolham sempre viver a vida de vocês da melhor forma possível, apesar das dificuldades. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer. Eu Eu que sempre agradeço, muito querida, a oportunidade. importante essas conversas. E a gente se encontra em algum momento. Eu tenho um compromisso de visitar todo mundo pós-pandemia, então vou me convidar, não para treinar, porque talvez eu não siga o mesmo ritmo, mas a gente toma um café, um chá, batemos um papo. Com certeza. Tem maratona. Então, eu me divido, né? Eu vou muito para São Paulo treinar do Centro Paralímpico quando dá, quando eu sou convidada. Mas eu sou de Ribeirão Preto e o marido é de Porto Alegre. Então, eu fico indo e vindo. Então, se vier para a Maratona de Porto Alegre, nós estamos aqui. Se for para a meia de Ribeirão, nós estamos lá. Se visitar o Centro Paralímpico, eu já estou aqui, então tá tudo certo. Então, pronto, porque vou te falar, eu tenho uma lista infindável. Tem sempre as amigas que eu sempre vejo em São Paulo, que eu fico na casa delas. A Ivonete é uma delas, ó, maravilhosa. E tenho a lista de outros compromissos. Então, eu vou te colar um cafezinho pra gente tomar, pra gente se conhecer. Tá bom, Vai ser muito um prazer. obrigado. Eu que Prazer, uma agradeço, boa querida. E semana. obrigada a todo mundo que entrou e ficou com a gente até o final também. Com certeza, sigam a Daniele no Instagram, no YouTube principalmente, que é muito conteúdo muito bom. Eu agradeço, uma boa semana, né? Obrigada, E querida, para você boa também. noite. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.